Bom dia, que a paz do Senhor inunda os vossos corações. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Hoje vamos estudar sobre a cruz. Então, a cruz tem um assunto que poderíamos estudar muitas vezes, mas o de hoje, então, será alguma coisa a mais. Tudo bem. O valor da cruz ultrapassa todas as nossas concepções e que significa que é muito mais do que nossa capacidade mental atinge. Já é muito profunda essas duas frases, né? A obra da cruz mudou a história da humanidade, tirando Satanás de campo, deixando as vidas salvas da escravidão do pecado. Números 21:8. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, uma cruz, né? E será que viverá todo o que tem sido picado olhar para ela. Então era na época de Moisés, então todas as pessoas que eram picadas por bichos ferozes, principalmente serpentes, olhando para aquela cruz, eles eram curados. Então ali já começou a história verdadeira da cruz, que é a nossa cura, a nossa salvação, a nossa redenção. Durante o tempo em que servimos a Cristo, temos visto muitos negar a Cristo, pois não querem pagar o preço. Por amor a Cristo, negamos a nós mesmos o direito de aproveitar este mundo de pecado. Mateus 10:38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Tomar a sua cruz não significa carregar um madeiro ou uma haste ou algo parecido, mas sim as consequências de assumir um compromisso com Jesus. Alguns não conseguem aguentar, alguns acham que é muito difícil, mas carregar a sua cruz é a maneira mais fácil de viver, porque é uma maneira de ser feliz, ter certeza da vida eterna, que aquele que não carrega não terá. E por isso, meus amados, o carregar da cruz tem um significado muito grande. Por exemplo, nós somos agora casados há 53 anos. 53 anos, um carregando o outro, um suportando o outro, um compreendendo o outro, um cedendo. E assim por diante. É uma cruz, às vezes, é muito difícil. E muitos não fazem isso. Simplesmente não querem suportar, considerar o outro superior e por isso fazem o divórcio, que é, na realidade, o fim de uma vida feliz. Que dali para frente o pecado engrossa, filhos e netos serão castigados por causa desse espírito entrou na família, e tudo desaba. Felicidade, portanto, só há onde se carrega a cruz, suporta as consequências de todas as decisões tomadas e segue a Cristo como mestre. O corpo natural anseia pelo pecado, mas o homem lavado no sangue de Cristo derramado na cruz está livre das paixões e concupiscências da carne. Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então Cristo veio para isso e se entregou a si mesmo por nós, morrendo na cruz, justamente para que você e eu tivéssemos essa libertação e essa vida em abundância. Só após a regeneração o homem tem o Espírito Santo, para discernir entre o religioso e o sacro, o santo. O batismo, sem ser antecipado de um discipulado sério e bíblico, é um sacrilégio. Amados, primeiro precisamos discipular para que a pessoa saiba o que está assumindo com o batismo. Portanto, o batismo nunca vem antes de uma genuína conversão. Não é julgar a pessoa, mas ver se ela pratica aquilo que aprendeu. Pessoa que não quer praticar o que aprende da Bíblia, para que batizar? É uma ilusão, é algo errado,
algo que traz consequências de termos dentro do grupo da igreja pessoas não convertidas, que não têm o Espírito, que não têm o mesmo Deus, que não estão salvos. Meu amado, o discipulado é antes, para que a pessoa viva e mostre isso através do morrer, o afundar e o sair da água para uma nova vida em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 17 e 18, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amados, uma coisa séria. 99% dos crentes são batizados antes de serem discipulados. E por isso o mundo está de mal a pior. Eles são enganados de que ao levantar a mão, agora o nome é escrito no livro da vida e agora estão salvos, etc. Quando não é verdade. Só quem faz um genuíno discipulado nas casas da família, onde as pessoas se decidem, Jesus foi nas casas, ele é o nosso mestre. Façamos o que ele fez. Não vamos mudar os hábitos cristãos. Obedecer é melhor. Assim como Cristo veio para servir, os salvos vivem servindo, sendo o referencial de boas obras, doando-se inteiramente para melhorar a sociedade em que vive, Cristo guiando-o. Isto será possível. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, ele nos amou, se entregou por nós, e nós agora devemos seguir aquilo que ele ensinou. Ele veio para servir, e nós também devemos ter essa mentalidade, essa pureza de nós de servir a outros. Servir como? Pregando a palavra já é uma maneira, mas tem muitas outras maneiras de servir. Cuidar enfermos, servir as viúvas e as crianças, enfim, muita coisa que podemos servir a Cristo. Na igreja podemos também ser úteis, servindo uns aos outros em amor e em carinho, em tempo, e levando a palavra, orando. Enfim, é tanta coisa que podemos servir a Deus na obra dele. E mesmo no nosso trabalho, nós podemos servir a Deus sim no nosso trabalho, se nós orarmos o suficiente e recebermos essa sabedoria de Deus de vida, nós termos uma vida consagrada, vamos poder também no nosso trabalho, mesmo num ambiente que não é um ambiente totalmente evangélico, cristão, podemos servir a Deus sim. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nosso coração está cheio dos desejos de Deus e não mais os desejos que satisfazem gozando o presente século. Em Gálatas 5:11, eu, porém, irmãos, se prego ainda a crucificação, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. O apóstolo Paulo, ele foi muito perseguido. E nós temos hoje 51 anos de cristianismo. E vou lhes ser bem franco, amados, nós somos muito perseguidos, porque nós não abrimos mão daquilo que a Bíblia diz. Como servos empregados a serviço de Cristo, apenas desejamos satisfazer ao patrão que é Jesus, não mais fazer algo para aparecer e ser honrado, pois o demônio do orgulho foi morto na cruz. Gálatas 6:14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, essa deve ser a nossa vida. Devemos nos render ao Senhor Jesus, entregar tudo ao Senhor Jesus, a tal ponto de que nós não tenhamos mais nenhuma glória para nós, que nós precisamos render-nos e dar toda a glória para Jesus. Os salvos não têm inimizade.
perdoam e são perdoados. Sem paz a santificação, ninguém verá o Senhor. Efésios 2:16. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Nós temos paz, nós perdoamos, nós não odiamos, nós nos doamos a favor do nosso inimigo. Por isso somos felizes. Uma vez transformados pelo poder de Deus, somos obedientes a Cristo. Não somos mais donos da nossa vida, nem temos planos próprios. Filipenses 2:8. E achado na forma de mulher, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Uma pessoa que desfaz ao próximo é inimigo da cruz, pois Jesus amou e se doou servindo de exemplo, para nos reconciliar com Deus, nunca nos desprezou, tanto menos perseguiu. Filipenses 3:18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Amados, muitos se doam, se sacrificam para as coisas do mundo, mesmo depois de aceitar Jesus. Isso significa, com toda clareza, que eles ainda não nasceram de novo. Ame a Jesus e ame ao próximo. Aqui em Filipenses 2:8 eu li, na forma de mulher, mas é na forma de homem. Perdão. Se Cristo veio reconciliar todas as coisas, como nós seremos contra, destruindo com fofocas aqueles que Deus em Cristo reconciliou. Colossenses 1:18-20, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, reconciliar é a ação maior da cruz, é reconciliar o homem com Deus. Essa também é a nossa missão, reconciliar o homem com Deus e reconciliar uns com os outros. Amém. Todas as acusações contra nós, Jesus desfez com a sua morte na cruz. Satanás não tem mais direitos naquele que foi lavado pelo sangue da cruz. Colossenses 2:14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Hebreus 7:27, que não necessitasse como o sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso ele fez uma vez e oferecendo-se a si mesmo. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amados, a missa é uma repetição do sacrifício de Cristo, coisa totalmente contrária aos princípios de Cristo. Nós devemos nos sacrificar sim, mas a favor do próximo, não essa repetição diária de coisas que Deus não aceita. Aqui nós precisamos entender bem, olha, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, nós temos um mestre. E toda vez que você fizer uma coisa que Jesus não faria, você está em pecado. Tem muita gente que se diz crente, mas fazem coisas que jamais Jesus faria. Portanto, querido, faz uma revisão na sua vida de fé, comece a carregar a sua cruz, vai na casa das pessoas fazer discipulado como Jesus, siga o mestre e ele te guiará para a vitória. A vitória da cruz é para aqueles que se sujeitam, se submetem totalmente à direção de Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Adorar a Deus em espírito e verdade é obedecer em tudo para que outras pessoas vejam Cristo em nós e se rendam também para começar a viver esta vida vitoriosa, gloriosa e abençoada que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.